Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje nós iremos trabalhar com o uso do artigo. Nós já trabalhamos o artigo anteriormente, demos conceitos, classificações, propriedades que o artigo tem, e hoje a gente vai tratar do uso do artigo, ou seja, quando você deve ou não deve utilizar o artigo. Na gramática, tem várias regrinhas sobre isso. Eu coloquei aqui as principais e as que mais caem em provas, né, na escola, no regular ou na EJA. E para quem for estudar para concurso vestibular e o Enem, pega a gramática e se aprofunda mais um pouquinho e verifica as outras regras que estão lá, ok? Para você não cair nas armadilhas do uso do artigo, porque para esse tipo de questão é uma besteirinha que eles colocam lá ou deixam de colocar, e se você não prestar atenção, ainda mais uma questão de múltipla escolha, você pode acabar errando e perdendo a questão, ok? Então vamos lá verificar essas regrinhas de quando você deve usar ou não usar o artigo, beleza? Então vamos lá. Então, coloquei aqui o emprego dos artigos e a primeira é obrigatório o emprego do artigo definido entre o numeral ambos e o substantivo a que esse numeral se refere. Então, eu tenho a palavra ambos, que para quem não sabe é um numeral, e o artigo ele deve vir logo após essa palavra. Por quê? Tem uma coisa chamada de vício de oralidade, ou seja, a pessoa ela fala de uma forma e na hora que ela vai escrever, ela repete da mesma forma que ela fala. Digamos que o falar dessa pessoa não obedece criteriosamente às regras da gramática. Então, na hora que ela vai escrever, ela leva esse erro para a escrita. Então, você tem que prestar muita atenção na hora que você está escrevendo para não cometer esse tipo de vício. Então, geralmente, a pessoa, quando ela vai falar, ela engole o artigo depois que ela usa essa palavra ambas. Ou então até na fonética mesmo, às vezes não é perceptível, porque eu tenho ambas e tem esse as logo após. Então, a proposta foi aceita por ambas partes. A pessoa escreveu lá. E está incorreto, porque a regra diz que após essa palavra aqui, ambas, ou ambos no caso, e as flexões, você tem que usar o artigo definido. Então a proposta foi aceita por ambas as partes. Então entre o numeral e o substantivo que se refere a ele, você usa o artigo definido, tá ok? Lembrando da concordância, aqui está no plural, está no feminino, aqui então vai ser o artigo definido feminino e plural. Próxima regra: nunca deve ser usado o artigo depois do pronome relativo cujo e flexões. Então você vai lá, aí a pessoa também tem esse vício, na hora da fala ela vai lá e diz assim: este é o homem cujo amigo desapareceu. Então na hora que ele fala, ele taca lá o artigo depois da palavra cujo. E não pode. Você não deve colocar o artigo logo após essa palavra, esse pronome relativo cujo, e nem suas flexões, cujos, cujas, enfim. Então aqui, ó, este é o homem cujo amigo desapareceu. Você não vai tacar um artigo bem aqui de jeito nenhum. Beleza? Então lembrando, depois do pronome relativo cujo e suas flexões, você não coloca artigo nenhum, tá bom? Nada, tá nada. Beleza? Então, bora lá. Não se deve usar artigo antes da palavra casa, quando ela indica lar ou moradia, e a palavra terra, quando ela indica sentido de chão firme, a menos que tais palavras venham especificadas. Como seria isso?
Então eu tenho aqui, eles estavam em casa. A palavra casa está aqui e ela não foi especificada, é uma casa qualquer. Então você não vai colocar um artigo aqui. Beleza? Então aqui está correto. Você não colocaria, digamos, eles estavam na casa. Não pode. Porque nesse na, que vocês vão ver posteriormente, eu já comentei, ele é formado pela preposição em mais o artigo a. Então o artigo está inserido na palavra. A gente chama de contração. Então em mais a é na. Então você não pode colocar aqui eles estavam na casa. É incorreto. Não é permitido o uso do artigo se essa palavra, além de indicar moradia, ela não for especificada. Agora, no segundo exemplo, diz eles estavam na casa dos amigos. Então, não é qualquer casa, é a casa dos amigos. A palavra casa, além de indicar o sentido de lá, ela foi especificada. E por isso o artigo apareceu inserido aqui nessa contração, que é a formação desse na, que ele vem da preposição em mais o artigo a, que se forma essa palavra na. Então eles estavam na casa dos amigos. Então se a palavra casa e a palavra terra, tendo essas definições, não tiverem especificadas, você não coloca artigo. Agora, a partir do momento que essas duas palavras estiverem especificadas, o artigo ele vai aparecer, tá ok? Prosseguindo, não se emprega artigo antes de pronomes de tratamento. Então, para você entender essa regra, você, claro, tem que saber quais são os pronomes de tratamento. Então a gente vai ver mais especificamente na próxima aula, que é a nossa próxima classe gramatical, que é o pronome, mas a maioria de vocês já conhece. Então quando você vai tratar alguém de forma respeitosa e sem muita intimidade, você usa um pronome de tratamento referente ao cargo ou nível de respeito que você queira dar a essa pessoa. Então existem vários pronomes de tratamento. E você não vai colocar de forma nenhuma um artigo na frente desse pronome na hora que você estiver escrevendo. Então tem gente que na hora da fala, a vossa senhoria chegou, a vossa eminência está aqui, o senhor vai não sei para onde. Então não pode colocar artigo na frente de pronomes de tratamento. Então eu coloquei o exemplo aqui, vossa senhoria resolverá os problemas de sua senhoria. Então eu tenho dois pronomes de tratamento aqui, eu tenho vossa excelência e tenho senhoria. Então vocês percebem que aqui na frente não tem artigo nenhum e muito menos aqui. E esse sua é o que? É um pronome possessivo. Seu, sua, nosso, nossa, aqui a gente também vai ver melhor na próxima aula. Então, lembrem, na frente de pronomes de tratamento, você não deve colocar artigo, tá bom? Próxima regra, cadê? Emprega-se o artigo definido com o valor de superlativo absoluto sintético. Então a gente viu lá no adjetivo que quando você pega a qualidade, ou seja, a característica, e eleva a um nível supremo, então você vai colocar essa qualidade no grau superlativo absoluto, porque é direcionado para um único ser no último nível. Quando você quiser fazer essa flexão de grau utilizando o artigo, dá para fazer. Então aqui não se trata mais de uma música, esta é a música. Então o artigo que foi colocado aqui, ele está indicando esse tipo de grau a respeito da música. Então essa música aqui em relação às outras, ela é a melhor. Então, o artigo aqui ele foi utilizado para dar essa indicação de superlativo absoluto sintético, tá?
e você faz isso utilizando o artigo definido. É facultativo, ou seja, você coloca ou não, não é obrigatório, o emprego do artigo definido diante de pronomes possessivos. Então, você, conhecedor, digamos, já dos pronomes possessivos, você pode colocar lá na sua frase o artigo definido antes desse pronome, se você quiser ou se você não quiser. Eu coloquei aqui 2 exemplos. Deixei meu livro sobre a mesa. Eu tenho um pronome possessivo aqui, meu. Notem que antes dele não tem nada, a não ser o verbo deixar. Mas no meu segundo exemplo, eu coloquei deixei o meu livro sobre a mesa. O mesmo pronome, só que agora eu coloquei um artigo definido aqui, para dar tipo uma ênfase, digamos assim, direcionar melhor esse livro dentro do contexto. Então, é facultativo. Eu posso colocar o artigo antes do pronome possessivo ou não. Tá ok? Então, é isso. Hoje nós verificamos o uso do artigo, as principais regras, né, as que são mais frequentes. E lembrando novamente que se você for estudar para concurso ou vestibular ou para o Enem, verifique na gramática, na internet, enfim, as várias fontes que temos, pois existem mais regras a respeito do uso do artigo, ok? Para você se aprofundar melhor. Mas a nível sim, de prova, assim, para os alunos do regular e da EJA, essas principais regras que eu coloquei são as que eu mais utilizo nas minhas tarefas e avaliações. Então, também para não aprofundar, digamos assim, não é de forma desnecessária, mas para não ficar muito confuso, até porque nós estamos nessa aula virtual, eu prefiro trabalhar por enquanto somente com essas regras que são mais frequentes. Na aula, quando nós retornarmos, ou então se você quiser, pelo contato no Classroom e também por aqui pelo canal, a gente pode estar aprofundando esse conteúdo, tá ok? É só mandar o feedback para mim que a gente vai acrescentando as outras regras. No mais é isso. Fiquem em casa, se cuidem e até a próxima aula. Um abraço, um beijão. Tchau, tchau.